Gravando, começando novamente. Nós e os últimos mosqueteiros. Aliás, calma aí, né? Vamos colocar aqui para apresentar. Então, nós estávamos falando de cálculo de pH, envolvendo constante de equilíbrio. E agora nós vamos ver, nós vamos ver, tá, uma situação um grau, né, um pouquinho mais de dificuldade. Essa e mais uma, se eu não me engano, e depois a gente vai fazer exercícios, tá? Nós vamos ver agora um cálculo de pH para soluções diluídas de ácidos e bases fortes e depois pH para soluções diluídas de ácidos e bases fracas. Veja, até agora nós fizemos, né? Vimos as forças de ácidos e bases, baseados nos valores das constantes de equilíbrio. Vimos também ah, como podemos calcular, desculpe, vimos a questão da autoprotólise da água ou da autoionização da água. E aí a gente consegue determinar uma constante de equilíbrio chamada de Kw, que varia em função da temperatura, mas numa temperatura constante. Também nós vimos que é possível determinarmos os valores das concentrações. Na verdade, o Sorensen, é um pesquisador sueco, definiu, para a gente não ficar verificando, determinando, trabalhando com concentrações muito pequenas, ele definiu as concentrações dos íons H+, como pH, e isso daí tem um nome, é potencial hidrogeniônico. E aí a gente viu, né, uma questão da neutralidade, do que é um pH neutro e do que não é um pH neutro. Isso tudo muito depende da temperatura. Depois a gente começou a fazer cálculos de pH, ou seja, a gente foi calcular concentrações de pH em soluções de ácido forte, de base forte, e depois fizemos isso em ácidos e bases fracas. Bem, mas nós não falamos de soluções diluídas. Soluções diluídas são soluções que estão nesta faixa aqui, ó. Concentrações menores do que 10 a menos 6. Portanto, menores que 10 a menos 6 é 10 a menos 7, 10 a menos 8, 10 a menos 9, 10 a menos 10. Ou pHs que são maiores do que 6, ou POHs maiores do que 6. É necessário considerar que no sistema, né, há que se considera nesta situação de soluções diluídas, a questão da autoprotólise da água ou da autoionização da água. Então veja bem, como um sistema geral, imagine que você tenha um ácido HA. Nós já vamos ver um exemplo logo em seguida, mas vamos ver um exemplo primeiro geral. HA. No qual os sistemas estejam diluídos. Ou seja, é um ácido fraco, desculpe, é um ácido forte diluído. Ácido forte diluído. Quando, gente, ele é um ácido forte, lembra que eu falei para você, ele está completamente ionizado. Completamente ionizado significa que não vão existir espécies lá, H. Você vai encontrar lá A menos, porque ela vai estar totalmente ionizada. Você vai encontrar H+, que aqui está nessa espécie aqui, H3 ou mais. Mas quando você tem uma solução que é muito diluída, a situação da ionização da água passa a ser um fator importante. E nesse caso, né, o fator da autoionização da água, que passa a ser um fator importante, a gente precisa então levar em consideração a concentração do OH-, que vai vir em razão da ionização da água. Então eu vou repetir de novo. Quando você tem um ácido fraco, um ácido forte, numa solução diluída,
O ácido forte ele se dissolve ou se ioniza completamente. Se ioniza completamente. Você não vai ter a espécie HA do ácido no meio. Você vai ter o A-. Mas você vai ter também o H+, que aqui está representado na forma de H3O+, e você vai ter também o OH-. Esse OH- é proveniente do processo de autoionização da água. Assim como o H+, aqui representado pelo H3O+, é proveniente do ácido, assim como proveniente também da água. Tudo bem aí? Muito bem. Continuando. Perceba que nós vamos ter, então, três espécies. Nós vamos ter, então, três espécies. A-, H+, OH-. Nessa situação que eu tenho três espécies lá dentro, porque antes, se eu tenho ácido forte, eu vou ter só a espécie H- e H+. Agora não, agora eu vou ter três espécies. Quando eu tenho três espécies, eu preciso de três equações. Três espécies, três equações. Está aqui. A primeira equação que nós vamos usar é chamado de balanço de cargas. No equilíbrio, nós precisamos ter um equilíbrio de cargas. Você tem cargas positivas, que tem que ser igual à concentração das cargas negativas. Você tem carga negativa aqui, oriundo da ionização do ácido, e aqui da autoprotólise da água. E a somatória dessas duas tem que ser igual à concentração em termos da concentração das espécies positivas. Você precisa fazer um balanço de massa. Nesse balanço de massa, a gente se utiliza e a gente compara a concentração inicial do ácido com a sua concentração final. Veja que a concentração final desse ácido forte só pode ser igual à concentração de A-, porque ele está totalmente ionizado. E por fim, você tem que levar em consideração a autoprotólise da água. Porque o OH- vem da autoprotólise da água. E se vem da autoprotólise da água, aqui tem um erro. Aqui não é mais, aqui é vezes. E você tem que levar em consideração a autoprotólise da água. Então, a constante de equilíbrio K-W é igual à concentração de H+ vezes a concentração de OH-. E a partir dessas três equações, nós vamos ter que achar uma única equação em função das concentrações de H+, para achar o valor do pH. Esse princípio inicial, vocês compreendem a necessidade das três equações? Temos três espécies lá. Precisamos ter três equações para trabalhar com essas três equações e achar o valor do pH. Tudo bem? Bem, como que nós vamos trabalhar com essas três equações? Como? Veja um exercício aqui. Calcule o pH para soluções diluídas de ácidos e bases fortes. Então, olha, pergunta: qual o pH de uma solução 8 vezes 10 a menos 8 mol por litro de ácido clorídrico? Veja, se a pessoa ela esqueceu que você está com uma concentração muito baixa, ou seja, essa concentração é menor que 10 a menos 6, e ela esquecer isso, ela vai pegar já direto essa concentração, direto, e vai tirar o log dessa concentração. Porque ácido clorídrico se dissocia, se ioniza muito rapidamente, e ao se ionizar muito rapidamente, acaba-se gerando toda a concentração, 8 vezes 10 menos 8 mol por litro de ácido clorídrico, vai gerar a mesma concentração de Cl- e de íons H+. E se ele tirasse o log disso, ou menos log de 8 exponencial a menos 8, isso daria pH 7.1. 7.1.
Pois bem, vamos ver. Agora vamos seguir o raciocínio que nós fizemos lá atrás. Balanço de cargas. Primeiro, quais são as espécies que estão lá? Você tem o Cl-, porque é oriundo da ionização do ácido clorídrico. Você tem os H+, que são oriundos do ácido e também provenientes das moléculas de água. E você tem o H-, que é proveniente da autoprotólise da água. Então, no balanço de carga, você coloca aqui a concentração dos íons H+ é igual à concentração do OH- mais a concentração de Cl-. No balanço de massa, a concentração inicial do Cl0, ou seja, da concentração inicial do ácido clorídrico, é igual à concentração do Cl-. E por terceiro, a autoprotólise da água, cada abra é igual à concentração de H+ vezes a concentração de OH-. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos pegar essa primeira equação, vamos isolar em função do OH-, vamos pegar o Cl- colocar do lado esquerdo da equação e vamos obter essa equação 1. Depois, nós vamos pegar o balanço de massa. Veja que a concentração de Cl- é igual à concentração de Cl inicial e eu vou colocar justamente a concentração do ácido clorídrico inicial aqui, ó, que vai justamente resultar nesta equação 3. Depois a gente tem a autoprotólise da água. O que nós vamos fazer? No lugar aqui do OH-, nós vamos colocar... Tá vendo que aqui é OH-? Nós vamos colocar isso aqui, ó, H+ menos HCl0. Então, se substituindo, você vai ter H+ vezes H+ menos HCl0. E aí, basta a gente fazer a distributiva. Você vai fazer a distributiva aqui, multiplicando aqui e aqui, ó. Esse valor é dado, é 8 vezes 10 menos 8. E eu vou passar esse cadáver também para o lado direito da equação. Isso aqui é uma equação de segundo grau. A hora que você calcular essa equação de segundo grau, você vai ver que o pH dessa solução é 6,83. Perceba que 6,83 é muito diferente de você pegar 8 vezes 10 a menos 8 e tirar o log e achar o pH. Se você não levar em consideração, se você não levar em consideração a questão da autoprotólise da água nessas contas, você vai ter um erro. Vou fazer aqui. Nesse exercício, você vai ter um erro de 4%. 4%. Só que 4% em pH, aqui a gente estava calculando em pH, o erro no pH. Um erro de 4% é um erro de algumas ordens de magnitude. Não é pouco. Isso pode dar problema, por exemplo, se estiver no processo reacional, se você estiver trabalhando com metabolismo celular e assim por diante. Cadê os senhores? Tudo bem? Difícil? Beleza. Vamos verificar aqui o cálculo de pH para soluções diluídas de ácidos e bases fracas. Ácidos e bases fracas. Nós fizemos lá atrás ácidos e bases fortes, soluções diluídas de ácidos e bases fortes. Aqui a gente vai ver soluções diluídas de ácidos e bases fracas. Muito bem. Considerando uma solução diluída de um ácido fraco. Então a gente está falando agora não é de ácido forte, de ácido fraco. Um ácido fraco, HA, se ele é fraco, ele já por si só ele não vai estar completamente ionizado. Porque como a gente já viu, um ácido, se ele é fraco, ele não vai estar totalmente ionizado. Então,
Lá no meio reacional, você vai ter HA, porque a molécula não é totalmente ionizável, mas ela se ioniza. Com aquelas moléculas que se ionizam, acaba gerando A-, assim como os íons H+, aqui representados por H3O+, e o OH-, provenientes da autoprotólise da água, assim como também o H3O+, que pode ser proveniente da autoprotólise da água. Percebam que nós temos 4 espécies. Se nós temos 4 espécies, nós precisamos ter 4 equações. E as 4 equações que nós precisamos? Precisamos, como antes, balanço de cargas. E aí, aqui o balanço de cargas seria as cargas positivas e a somatória das cargas negativas. O balanço de massa, que já tinha lá, balanço de massa. Aqui, o balanço de massa também é o ácido, é a concentração inicial do ácido pela concentração final. E a concentração final do ácido é a concentração desse ácido que não foi ionizado, que está aqui, olha, mais aquilo que foi ionizado. E aquilo que foi ionizado nós podemos levar em consideração a concentração de A- que foi produzida. Também temos a questão da autoprotólise da água, como antes. Veja, são 3 equações que a gente já usou antes, a questão da autoprotólise da água. E a quarta questão, a quarta equação que nós estamos levando em consideração é a constante de equilíbrio do ácido fraco. E a gente tem que montar essa constante de equilíbrio. Então, a constante de equilíbrio do ácido fraco seria a concentração dos produtos dividida pela concentração dos reagentes. E a partir dessas 4 equações, chegar numa equação em que seja possível nós calcularmos a concentração dos íons H+. Como princípio norteador da conta, vocês entenderam a necessidade de termos 4 equações. Veja que das 4, 3 a gente já usou. Precisa ter balanço de massa, precisa ter balanço de carga, precisa ter autoprotólise e a gente colocou a constante de equilíbrio do ácido. Tudo bem? Muito bem. Então vamos ver aqui um exercício. Cálculo de pH para soluções diluídas de ácidos e bases fracas. Qual o pH de uma solução 1 vezes 10 a menos 4 mol por litro deste fenol, que é o ácido fenólico, onde a constante de ionização, a constante de equilíbrio dele é 1,3 vezes 10 a menos 10. Vamos verificar, né? Vamos verificar aqui e vamos fazer a conta considerando essa equação. É um ácido fraco, não é um ácido forte. Está numa concentração de 10 a menos 4. E vamos fazer essa conta e vamos verificar. Veja que 10 a menos 4 é maior do que 10 a menos 6. E vamos fazer essa conta aqui. E vamos ver o que vai dar. Nessa solução, o ácido está aqui, né? C6H5OH. Ele vai perder um próton. Então, ele vai ficar C6H5 a menos um próton. Então, neste meio diluído, nós teríamos C6H5OH, nós teríamos C6H5O-, nós teríamos H+, e teríamos OH-. 4 espécies. Vamos fazer o balanço de carga. Concentração de H+ é igual a concentração de OH- mais a concentração do fenolato, o C5H5O-. Constante de autoprotólise, já sabemos. Kw é igual a H+ vezes OH-. Balanço de massa. Concentração do ácido inicial é igual à concentração do ácido que não ionizou, mais a concentração daquilo que ionizou, que vai ser igual ao fenolato. Porque 1 mol daquilo que for ionizado vai gerar 1 mol de fenolato. Por isso que está aqui.
E ainda existe uma quarta equação, que é a constante de equilíbrio, em que você vai pegar produtos, que está aqui, dividida pelos reagentes não ionizados. Pois bem, vamos começar fazendo a continha aqui. Concentração do... Vamos pegar primeiro aqui, vamos isolar o H-. Então, H- vai ser igual a concentração de H+, menos a concentração do fenolato, ou seja, eu peguei a concentração do H+, aliás, eu peguei o fenolato e joguei para o lado esquerdo da minha equação. Peguei essa concentração aqui de OH- e coloquei aqui, ó, na constante de autoprotólise. Isso vai me gerar essa equação. Beleza? Essa equação a gente trabalhou um pouquinho. Ela, o que nós fizemos? Nós pegamos essa concentração aqui, de H+, passamos ela dividindo aqui, ó. Por isso que deu esse resultado aqui. E daí ficou que é KW dividido pela concentração de H+, é igual a concentração de H+, menos o fenolato. E depois nós passamos a concentração de fenolato para o lado esquerdo e passamos essa fração para o lado direito. E chegamos nessa equação. Pois bem, por que a gente chegou nessa equação? Porque eu vou pegar esse valor e vou colocar aqui. Percebam que eu vou ter esta equação, né? Vou ter essa equação. Eu vou mexer nessa equação, ou seja, eu estou colocando aqui a equação em evidência, ou seja, separando, isolando a concentração do fenolato não ionizado. Esse valor da concentração inicial eu tenho, joguei para a direita, eu fiquei com uma equação um pouquinho maior aqui. Essa equação é justamente, veja bem, nós vamos usar essa equação e nós vamos usar essa equação. Nós vamos usar essa equação, a equação 3, e vamos usar essa equação aqui, que é a equação 5. Por que nós vamos usar a equação 3 e 5? Na equação 6, que é da constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio, que é a constante de ionização do ácido, é a constante do produto, C6H5O-, vezes a concentração H+, dividida por C5H5OH não ionizado. Então, vamos começar por esse aqui, ó, primeiro. Esse. Nesse lugar, nós vamos colocar... Oh, deixa eu ver se está aqui embaixo. Não. Nós vamos colocar essa concentração, essa equação. Então, veja. Nesta concentração de fenolato, nós vamos... Nessa concentração de fenolato, nós vamos colocar a concentração de H+, menos KW dividido por H+. Está aqui, ó. Justamente essa parte. A concentração do H+ está aqui. Depois eu vou substituir aqui, ó, a divisão, o denominador, ou seja, a concentração de fenol não ionizado. Fenol não ionizado é justamente essa equação 5, que está aqui o C6H5O0 inicial, menos H+, mais KW dividido por H+. Justamente aqui, ó, C6H5OH inicial, menos H+, mais KW. Essa é uma equação. Veja, se você trabalhar essa equação, ou seja, você pegar todo esse termo aqui, que está aqui embaixo, passar multiplicando aqui em cima o Ka, e se você também multiplicar esse H+ aqui, e também multiplicar aqui, você vai chegar numa expressão que é esta aqui de baixo. Isso é uma equação de terceiro grau. Essa equação, se fosse fácil de resolver, na mão, você conseguiria um pH de 6,8. Mas isso na mão não é fácil. Não é fácil. Como não é fácil, e o curso não é de matemática, né? O curso é de química. Vou fazer uma aproximação para ver se a gente chega em alguma coisa. Então veja bem a aproximação. Vamos fazer a aproximação que a concentração de H+ é maior que 10 a menos 6. Maior.
que 10 a menos 6. Por que eu vou fazer essa aproximação? Porque a concentração de fenolato é 1 vezes 10 a menos 4. É um ácido fraco, né? Um ácido fraco, mas, ainda que seja fraco, como a concentração é alta, eu vou fazer a aproximação que a concentração dos íons H+, é maior que 10 a menos 6. Bem, se a concentração de H+ é maior que 10 a menos 6, e no denominador nós temos esse monte de contas, né, essa somatória, eu poderia fazer uma conta que é o seguinte: se for a 25 graus Celsius, a gente pega o kW da água. O kW da água é 1 vezes 10 a menos 14. Eu vou dividir pela concentração de íons H+. Ele está falando que é maior do que 10 a menos 6. Maior, vamos colocar 10 a menos 5. É maior, né? Então eu vou pegar E menos 10 a menos 14, que é o kW aqui, dividido por uma concentração que seja maior que 10 a menos 6. Então eu já vou colocar 10 a menos 5. Se eu fizer isso, essa divisão dá 1 vezes 10 a menos 9. 1 vezes 10 a menos 9. Veja bem que 1 vezes 10 a menos 9 é muito pequeno em relação a esse valor que é a concentração inicial do ácido fenólico ou do fenol. Se eu comparasse, então, nessa subtração e soma, ou seja, nesta conta, esse item aqui seria muito desprezível em relação a esses dois termos. E eu poderia simplificar esse termo e a equação ficaria, na verdade, com esse corte aqui, com essa aproximação, eu cairia numa equação de segundo grau. Só o fato de ter tirado isso aqui, eu cairia numa equação de segundo grau. E se eu resolvesse essa equação de segundo grau, eu cairia num pH que seria o 6,94. Bem, vamos fazer as nossas aproximações aqui. Porque a concentração dos íons H+ deu 1 vezes 10 a menos 7. E eu fiz uma aproximação que a concentração de H+ era maior que 10 a menos 6. Perceba que a concentração foi 1 vezes 10 a menos 7, ou seja, a aproximação não é válida. Não é válida, porque eu falei que a concentração de H+ é maior que 10 a menos 6. Eu estou obtendo uma concentração de 10 a menos 7, que é menor. Logo, eu não posso fazer essa aproximação, eu teria que resolver a equação de terceiro grau. Percebem, hein? Compreenderam? Eu não vou colocar vocês para fazer uma equação de terceiro grau. Só resolvi isso aqui para mostrar para vocês o grau de complexidade. Não quero matá-los para... Esse segundo grau vocês vão ter que resolver, mas esse terceiro não. Não há necessidade disso. Bem, continuando. Desculpe. Então, assim... professor, então como que a gente resolve aqui? Ué, existem algumas aproximações que são feitas. Existem outras aproximações que não são passíveis de serem feitas. Aqui não é passível. Aí nós faríamos o como? Aí o exercício terminaria aí. Compreenderam? Porque você teria que fazer uma equação de terceiro grau. E eu não vou ficar, acho que não é o nosso objetivo aqui, vocês nem aplicam isso no ensino médio, equação de terceiro grau. Então não faz sentido aqui. Então, numa situação como essa, o exercício teria acabado. Se aqui a aproximação fosse válida, nós teríamos chegado a um valor de pH que é 6,94, que não é tão longe assim do valor de 6,8, resolvendo a equação de terceiro grau. Alguma dúvida nisso, gente? Pois bem. Alguma dúvida? Senhores estão aí? Meus filhos? Eu caí ou vocês que estão? Vocês estão... Beleza. Bem, então assim, o que nós vimos? Porque eu não vou falar de hidrólise agora. Hoje a gente vai fazer exercícios. O que eu falei aqui para vocês? A gente vai tentar fazer alguns exercícios com esses assuntos. Fazer um exercício de equilíbrio químico. Eu falei hoje aqui para vocês um pouquinho
sobre ácidos polipróticos. Ácidos polipróticos são ácidos que apresentam mais do que um hidrogênio ionizado. Quanto mais hidrogênio vai saindo do ácido, mais difícil torna-se ele sair. E a constante de equilíbrio acaba ficando cada vez menor. Vimos também as forças de bases, também determinadas em função da constante de equilíbrio. Quanto maior essa constante de equilíbrio do Kb, mais o equilíbrio está deslocado para o lado dos produtos. Ao contrário, quanto menor o valor de Kb, menos está deslocado para o produto e mais deslocado para o reagente. Verificamos que é uma autoprotólise da água, autoprotólise ou autoionização da água. Algo que acontece uma molécula a cada 5 milhões de moléculas. Então perceba que não é um evento ou um fenômeno químico que acontece assim, à beira, sabe, de uma normalidade que é comum, sabe, que a gente tem que tomar cuidado. Claro que precisamos tomar cuidado, mas não é um evento fácil de ocorrer. Ocorre, mas não é tão fácil. Mas precisamos, em algumas situações, levar em consideração. Tanto é que houve uma preocupação dos pensadores em definir uma escala logarítmica para concentrações de íons H+, que é definida em termos de pH e pOH, e que depende da constante de equilíbrio da constante de equilíbrio da autoprotólise da água, provenientes também da temperatura, dependendo da temperatura. Essa questão da neutralidade que nós vimos, sempre uma reação é neutra quando a concentração de íons H+ é igual à concentração de OH-. Mas, ainda que a concentração seja igual, não significa que o pH será 7. É isso que eu tentei também falar para vocês. Nós podemos ter soluções neutras em que os pHs são abaixo de 7. Muito bem. Outra questão que nós precisamos, que nós vimos, foi cálculos de pH. Nós vimos como que se faz cálculos de pH com ácidos e bases fortes. São cálculos simples, porque são ácidos e bases que se ionizam e que se dissociam, respectivamente, totalmente, todas as suas moléculas. Fica fácil de se fazer esse cálculo. Depois nós vimos como se calcula pH ou a concentração de íons H+ de ácidos ou também de bases fracas, e que nós devemos levar em consideração nessas contas o fato de que eu vou ter lá a presença de um ácido que não se dissociou completamente. Então tem que levar em consideração que a concentração desse ácido presente lá em solução, ele está presente, mas tem uma parte dele que foi ionizado, então tem espécies catiônicas e aniônicas lá. Nós fizemos cálculos de ácidos, pHs de ácidos e bases fortes diluídas, que aí nós precisamos contabilizar a autoprotólise da água. E aí, diluídas, nós estamos falando de concentrações menores do que 10 a menos 6. E também cálculos de pH de soluções e ácidos fracos, também diluídos, e que temos que levar em consideração 4 equações, porque aí vou ter 4 espécies presentes no meio. Vamos fazer um pouco de exercício. Alguma dúvida até aí, gente? Alguma dúvida? Então, se nós não temos dúvida, nós temos dívidas. Vamos lá mais para frente. A gente pode
fazer, vamos pegar alguma coisa que a gente estudou hoje. Ups. Vamos fazer esse exercício 951 para fazer para a gente começar a esquentar as moringas. Uma mistura de reação de 0,4 mol de hidrogênio e 1,6 mol de iodo foi introduzida em um balão de 3 litros. Então, ele está te dando um volume e está te dando os mols. Então, você consegue calcular a concentração. No equilíbrio, 60% do gás hidrogênio reagiu. No equilíbrio, 60% do gás hidrogênio reagiu. Qual é a constante de equilíbrio? Qual é a constante de equilíbrio da reação H2 dando H2HI nesta temperatura? Então, vamos lá. Nós temos aqui H2 gasoso mais I2 gasoso dando H2HI gasoso. Ele está falando aqui, ele está reagindo 0,4 mol com 1,60 mol. E está falando que colocou isso aí tudo em 3 litros. Então eu tenho um volume que é igual a 3 litros. 3 litros. Então, eu já vou calcular a concentração aqui deles. Vou pegar essa concentração em mols, dividir por 3. Isso aqui vai dar 0. Isso aqui é a concentração que eu vou colocar aqui embaixo. Não sei se vai precisar, mas isso aqui dá uma dízima periódica, 0,3 mol por litro. E 1,60 dividido por 3 também dá uma dízima periódica, 0,5333 mol por litro. Ele fala que no equilíbrio, 60% do gás hidrogênio reagiu. Bem, vamos fazer uma conta estequiométrica, né? Você está vendo que a primeira coisa, tudo é gás, né? Absolutamente tudo é gás. Outra coisa, lembrando, nós temos uma constante de equilíbrio. Se nós fôssemos medir a constante de equilíbrio, nós teríamos que fazer isso daí usando pressão, mas ele não deu pressão, ele deu concentração. Se fosse pressão, nós pegaríamos aqui e montaríamos a pressão do ácido iodídrico elevado ao quadrado, por causa do coeficiente estequiométrico 2, dividido pela pressão.
do hidrogênio vezes a pressão do iodo. Mas nós não temos pressão. Aparentemente nós não temos, mas nós podemos ter. Tá bom? Nós podemos ter. Ele está pedindo para que a gente calcule que... desculpe. Ele fala que no equilíbrio, 60% do gás hidrogênio reagiu. Bem, 60% do gás hidrogênio reagiu, significa que se 60% do gás hidrogênio reagiu, vamos pegar 400 mol dele, fazer a conta em mol, em quantidade. Eu vou pegar 60% dele reagiu, menos 400, significa que aqui, eu vou até escrever aqui, ó, no equilíbrio, deixa eu tirar isso aqui e colocar aqui para baixo. No equilíbrio, ainda sobraram 0,16 mol. Porque 60% de 400 é 0,24. Se você subtrair o 0,24 de 400, vai dar 0,16. Beleza? Agora, precisamos saber o quanto que vai ser aqui do iodo e do ácido iodídrico. Nós podemos trabalhar com estequiometria. Na estequiometria, veja que 1 mol de hidrogênio reage com 1 mol de 2, gerando 2 mol de HI. Se ele está falando que 60% de I2 reagiu, 60% de H2 reagiu, 60% de I2 também tem que reagir. Beleza? Então, veja, eu tenho 0,400 de H2 e 1,60 de 2. Eu vou fazer a conta aqui. 0,400 mol de hidrogênio reage com 1,60 mol de I2. Zero vírgula 16 mol de 2 vai reagir com quanto? Vou fazer uma regrinha de 3 agora. 0,16 vezes 1,6 dividida por 0,400. 0,64. Não, a conta não é essa. Porque isso é o que ficou. Bem, mas a conta não é essa. A conta tem que ser feita com o número de mols que reagiu. 0,16 não foi o que reagiu. O que reagiu foi 0,24. 0,24 mols de hidrogênio. Não pode pegar 0,16. A gente tem que pegar o número de mols que reagiu. 0,24 vezes 1,6 dividida por 0,400. 0,96 mol de I2 que reagiram. Muito bem. Então, se 0,6 mol de I2 reagiu, eu vou pegar esse 0,96 e subtrair de 0,60. 0,60 menos 0,96 deu na mesma, 0,64 mol.
Então veja, eu achei no equilíbrio, ainda vou achar aqui ainda, do iodo. Mas eu estou achando as concentrações no equilíbrio as concentrações aqui ainda não, né? O número de mols no equilíbrio de hidrogênio e de iodo. E agora eu vou achar 2HI. Veja, nós temos que fazer aqui uma outra comparação. Nós temos que um mol de hidrogênio, reage com 1 mol de iodo e produz 2 mols de HI. Reagir o 0,24 mol de I2. Quanto de ácido iodídrico foi produzido? 0,24 vezes 2 dividido por 1, 0,48 mol de HI. Então, veja, isso é o que foi produzido. Isso é o que eu vou ter no equilíbrio. Eu vou ter 0,48 mol de HI. Então, veja, eu estou levando em consideração, para calcular o que sobrou do iodo, eu pego o que reagiu do hidrogênio, 0,24, faço uma regrinha de 3 em relação às quantidades iniciais, acho a quantidade em mols do que reagiu também do iodo. Se foram 0,96 mols de iodo que reagiram, eu vou subtrair esse 0,96 deste 1,60. Isso vai resultar em 0,64 mol. Então eu já tenho o equilíbrio, o número de mols de equilíbrio, tanto de hidrogênio quanto do iodo. Agora eu preciso achar lá no equilíbrio quanto de ácido iodídrico eu tenho. Nós sabemos que 1 mol de hidrogênio produz 2 mols de ácido iodídrico, pela equação estequiométrica, correlação estequiométrica. Se eu reagir 0,24 mol de hidrogênio, quanto então de HI foi produzido? 0,48 mol, que é isso aqui que nós temos equilíbrio. Então eu já tenho o número de mols de equilíbrio, eu já tenho as concentrações. Aqui você pode fazer o seguinte, só um minutinho que eu vou pegar aqui uma equação. Nós apresentamos uma equação, deixa eu só abrir aqui. Aqui. Nós mostramos para vocês uma equação em que você pode estabelecer uma relação entre constantes de equilíbrio, né? Constante de equilíbrio de pressão em função da constante de equilíbrio de concentração. Nós vamos calcular, deixa eu ver só um minutinho aqui. Deixa eu ver aqui o exercício. Ele não dá informação nenhuma, ele só dá a pressão mesmo. Pressão não, ele dá as quantidades. E a gente pode então fazer o seguinte, né? Eu posso resolver esse exercício de todas as maneiras. Eu posso pegar o KP, eu posso resolver desta maneira, eu vou falar para vocês, ou eu posso resolver aqui, ó, o KC. O KC, como que a gente resolve o KC? Simples. Vou usar a concentração dessas espécies. Então, em vez de eu ficar pegando aqui a pressão, eu vou pegar a concentração. Então, não vou usar pressão aqui. Não vou pegar pressão, vou pegar
Vou pegar a concentração do ácido iodídrico e vou pegar esse aqui e vou também usar a concentração do hidrogênio e a concentração do iodo. Ou esta ou esta. Se nós formos optar por esta, é um pouquinho mais trabalhosa. Por quê? Porque para calcular a pressão, eu preciso usar... Veja bem, primeiro, se formos calcular Kp, precisamos achar as pressões. E para achar a pressão, eu preciso usar a lei dos gases ideais. PV é igual a nRT. Então, veja, isso aqui ficaria P é igual N dividido por V RT. Então, aqui em particular, por exemplo, eu teria que achar a pressão de cada espécie. Então, eu poderia achar pressão, por exemplo, a pressão do HI. Para achar a pressão do HI, eu tenho que pegar o número de mols de HI. HI é 0,48 mol dividido pelo volume 3 litros. Beleza? Vezes constante dos gases. Cadê os senhores aqui? Deixa eu abrir um trem aqui. Aqui deve ter um monte. Vamos pegar essa aqui, ó. 0,082. Ops, cadê, meu Deus? 0,082. Então, R, 0,082 litros atmosfera. Deixa eu ver. Mol a menos 1. Vou colocar aqui embaixo. Mol a menos 1. Kelvin. Vezes temperatura. Que temperatura que ele falou aqui? Não falou a temperatura. Perceba, olha, você veja bem como são as coisas. Ele falou a temperatura? Não falou. Não falou. Se ele não falou, não dá pra gente resolver. Porque eu preciso da temperatura. Eu consigo resolver, mas ele tem que falar a temperatura. Se fosse 25 graus Celsius, eu colocava aqui 298 Kelvin e resolveria aqui. O K, eu vou só finalizar só para mostrar para vocês, tá? Cortaria esse K com esse K. Cortaria esse mol com esse mol. Cortaria esse litro com esse litro. E aí nós faríamos a conta. A pressão do HI vai ser igual. Aí você vai pegar 0,48 dividido por 3 vezes 0,082 vezes 298. Isso aqui daria 3,99 e 97 litros atmosferas. E você faria isso, o mesmo raciocínio para os outros.
mas ele não está dando a temperatura. Então, eu vou escrever aqui. Como não foi fornecida a temperatura, não podemos realizar os cálculos neste raciocínio. O que demonstra que a gente precisa, então, usar essa expressão aqui, para fazer a conta. Porque essas informações nós temos. Deixa eu pegar isso aqui, aproveitar. Aqui. Então, nós vamos fazer essa conta. Kc vai ser igual a concentração de HI elevado ao quadrado. Bem, concentração do HI ao quadrado vai ser igual a 0,48, está aqui, né? Deixa eu mostrar para vocês. A gente vai usar essas concentrações. Essa é a concentração do HI, essa é a concentração do I2, essa é a concentração do H2. 0 elevado ao quadrado a concentração de hidrogênio, que é 0,16, e a concentração, isso aqui é mol, né? Por mol dividido, estou esquecendo, não posso, 3 litros. Aqui é a mesma coisa, 0,16 mol, 3 litros. E 0,64 mol, 3 litros. Vamos fazer a continha. 0,48 dividido por 3. 0,16. 64. Se eu não errei aqui na minha conta. 2,25. Então, assim, esse exercício dá para fazer dos dois jeitos. Mas se ele me fornecer a temperatura, eu posso fazer por essa ou por essa. Como ele não forneceu a temperatura, não vamos criar a temperatura. Entendeu? Mas o raciocínio eu deixei aqui para vocês como você acha a pressão. Com esses valores de pressão, a gente substituiria na constante de equilíbrio da pressão. Mas, como não tem, nós vamos usar a concentração das espécies, que também é possível. Foi isso que nós fizemos. Tudo bem aí, gente? Compreenderam? Muito bem. Vamos mais para frente. Não, isso aqui não. Vamos fazer aqui, ó, 10.5, 10.15. O valor de kW da água na temperatura do corpo, 37 graus Celsius, é 2,1 10 a menos 14. Então,
ele está nos dando um dado aqui, que o kW da água é 2,1 vezes 10 a menos 14 a uma temperatura de 37 graus Celsius. Ou 310 Kelvin. Ele faz a seguinte pergunta: qual é a molaridade dos íons H3 ou mais e o pH da água neutra em 37 graus Celsius? Veja, primeira coisa, nós temos que lembrar, eu falei para vocês, independentemente da temperatura, que essa equação sempre vai funcionar. Pronto. Ele está falando qual que é a concentração de íons H3 ou mais da água neutra nessa temperatura. Veja, quando você tem uma neutralidade, nós já falamos. Na neutralidade, a concentração de H+ é igual à concentração de OH-. Ora, se isso é verdade, eu vou substituir aqui em cima. No lugar do OH-, eu vou colocar H+. Então, KW é igual à concentração de H+ elevado ao quadrado. Aqui. Então, 2,1 vezes 10 a menos 14 é igual à concentração de H+, e aí nós vamos tirar a raiz quadrada desse número aqui, ó. 2,1 exponencial a menos 14. Raiz quadrada. Isso aqui vai ser igual a concentração de H2, aliás, a concentração de H+, vai ser igual a 1,45 vezes 10 a menos 7 mol por litro. Essa é a concentração de íons H+. Como que a gente calcula o pH? Nós sabemos que pH é igual a menos log da concentração de H+. Então, pH é igual a menos log de 1,45 vezes 10 a menos 7.
Vamos ver quanto que vai sair. pH igual a 6,83. Vocês estão percebendo, gente, que aqui a neutralidade não é, a neutralidade não é no pH 7. A neutralidade não é no pH 7. Uma outra questão que eu preciso também alertar vocês é o seguinte. Veja, nós não vimos que se eu aplicar o logaritmo tanto de um lado da equação quanto do outro, também preciso falar isso, eu acabei não falando, eu acho que é importante. Se eu aplicar o logaritmo na equação aqui da autoprotoidade, você vai colocar assim, ó, eu já vou colocar negativo, já tá? Log menos log de kW é igual menos log da concentração de H+, menos log da concentração de OH-. Isso aqui significa o seguinte, isso aqui significa que vai ser o pKw é igual pH mais POH. Por que eu estou falando isso? Se eu tirar o log desse número aqui, 2,1 exponencial a menos 14, o log disso é 13, ou seja, o log do KW, ou seja, o PKW, é 13,68. 13,68. Significa que nessa conta aqui, olha, do pH, eu poderia colocar aqui, né? Nessa conta, eu poderia colocar aqui, ó, 13,68 é igual a pH mais pOH. Ah, e por que você está mostrando isso, André? Porque eu queria mostrar para vocês, porque tem muita gente que fala que o pH pode variar de 0 ou de 1 até 14. Não é verdade. O pH, tudo depende das concentrações. Você pode ter pH acima de 14 ou pH baixo, até negativo. Então, assim, isso tudo depende do valor da constante de equilíbrio e da temperatura que você vai estar usando. Entendeu? São duas coisas que a gente precisa desmistificar. Que a neutralidade é pH 7, eu estou mostrando aqui, ó, não é 6,83. E segundo, que o pH varia de 1 até 14. Não é. Ó, aqui vai até 13,68. Como você sabe que é 13,68? Eu pego o valor da constante aqui, da constante kW, pego e tiro o log dela. Se fosse o certinho a 25 graus Celsius, é 1 elevado a menos 14. Se eu pego e tiro o log disso, vai ser igual a 14. Cadê os senhores? Tudo bem aí? Estão entendendo aí a celeuma do negócio do pH? Voltando aqui, porque a gente não terminou ainda. Aí ele ainda pergunta, qual é a molaridade de OH-, qual é a molaridade de OH- na água neutra em 37 graus? Veja bem o seguinte, nós achamos o pH, nós calculamos também o pKw. Então a gente vai fazer uma continha agora. 13,68 é igual o pH, que é 6,83, mais pOH. pOH é igual 13,68 menos 6,83, 6,85. 6,85. Agora, para a gente achar a concentração de OH-, menos POH é igual
A menos logaritmo da concentração do OH menos. Então, POH é 6,85, que é igual a menos logaritmo da concentração de OH menos. Isso aqui a gente tem que usar na calculadora científica, senão não é na mão que você vai fazer isso. É um antilogaritmo de 6,85. Deixa eu ver se isso daqui mesmo. Antilogaritmo de 6,85. Concentração aqui, ó. 1,41 vezes 10 a menos 7. Então, veja, eu vou ainda fazer uma conta aqui sem, porque eu arredondei. Eu quero ver se eu não arredondar, se vai ficar igual, porque na neutralidade deveria ser igual. Deixa eu pegar aqui, menos 14 vezes 1 raiz quadrada. É esse número. Aí eu pego, calculo o logaritmo dele. Então, vou ter que fazer negativo. Logaritmo vezes menos 1. Isso, 6,83. Deixa eu salvar esse número. Aí esse 6,83 já está salvo. Agora eu vou pegar o 2,1 exponencial a menos 14. Acho o logaritmo vezes menos 1. Só um minutinho que eu estou fazendo umas contas aqui. E agora a gente vai pegar esse número menos esse aqui. 6,8388. Tá vendo? É porque é o seguinte, gente. Eu arredondei. Eu arredondei os números, né? Aqui. Se eu não arredondasse, o valor do P... Vou colocar aqui, ó. Se eu não arredondar... Sem arredondamento. POH vai ser igual 6,8388. 2,88. E tem mais algumas coisas lá. E se eu pegasse esse número e calculasse o antilogaritmo dele, seria 1,44,9. Percebam, ó. 1,45, 1,44, 1,449. Então, assim, é isso. Assim, tem que ser igual a concentração, senão não faz sentido. Então, assim, se a gente. O logaritmo é muito sensível. Se a gente arredonda os números, a gente acaba tendo um pouco de erro. Se a gente não arredonda, a gente acaba chegando mais na exatidão do exercício. De qualquer maneira, o raciocínio é esse. E não tem muito. Eu penso assim que aqui não tem muito mistério. Alguma dúvida nisso? Eu tô pensando aqui, acho que eles devem passar assim na cabeça deles. Não! Quando eu tava na graduação, tinha um professor que fazia um monte de pergunta. Foi no mestrado, fazia um monte de pergunta. Aí ele viu que eu fazia um monte de pergunta, não sei se ele se irritou. Aí teve um dia que ele perguntou, ele falou assim: mais alguém, mais alguém, mais alguma pergunta? Aí eu fiquei com a mão levantada, né? E ele não levava, ele olhava para mim, mas não falava que era para fazer a pergunta.
Mais alguém, mais alguém, mais alguém? Eu falei, professor, eu tenho uma pergunta. Aí ele olhou para a turma assim, já estava quase no final da aula, né? Aí ele falou assim, e ele era um americano, tá? Então ele falava com sotaque assim: Pessoal, o André tá querendo fazer uma pergunta. Vocês querem que ele faça a pergunta agora? Aí o pessoal, não! Eu falei assim, André, pode perguntar agora. Eu falei, pô, professor, até esqueci o que ia perguntar. É isso aí, moçada. Vamos descansar um pouquinho, já são 10h35. Para aqueles que tiverem alguma dúvida, eu tô aqui. Para aqueles que não tiverem, sextou. Eu, eu vou depois colocar essa aula, né? O Moodle eu não atualizei essa semana. Essa semana eu tive dois alunos. Eu participei de três bancas. Essa semana foi difícil. Eu tive dois alunos, a Lu e a Bárbara defenderam. E eu participei de uma outra banca também. E aí eu não consegui atualizar. Aí eu vou atualizar e colocar para vocês, tá bom? Não vai ser amanhã. Estou viajando para São Paulo amanhã. Provavelmente ou domingo ou segunda-feira, tá bom? No mais, bom final de semana para vocês, bom descanso. Sextou. Alguém tem alguma pergunta? Alô, Demião, bom descanso aí. Nada, trabalho, Lucas. Trabalho. Antes fosse. Ai, José, pode começar por aquilo que você lembra. Pode começar por aquilo que você lembra. Ou então a gente marcar sexta-feira um horário mais cedo, ou você mandar no WhatsApp para mim também que eu posso te responder. O que você pode fazer é o seguinte, se você começar a estudar e aí se tiver dúvida, você vai mandando o áudio para mim, ou você faz, sei lá, eu posso te responder também. É, faz isso, você estuda e aí você faz a anotação. Não deixa para estudar na última hora, porque daqui a pouco a gente vai fazer prova, hein? Eu tô acabando esse negócio e a gente vai fazer prova. Beleza? Bom final de semana para você então. Ah, boa noite, bom descanso, viu? Estamos encerrando aqui. O pessoal que estava acompanhando a gente também pela internet. Até a próxima aula aí. Abraço para todos.